E aí pessoal, meu nome é Edmilson, eu tenho 24 anos, sou professor de História, também mestrando em História atualmente na Unicinos, faço meu mestrado a respeito da história dos jesuítas na década de 60, faço parte da Nova Evangelização, sou um dos membros, da Nova Evangelização, também sou casado, pai, de uma menina, Celina, que está por vir a qualquer momento aí, está chegando, né? Antes disso, eu gostaria de pedir para aqueles que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, né? E depois de se inscreverem, cliquem em um sininho que fica ao lado ali, vocês vão ver, para que vocês recebam as notificações dos vídeos que serão postados futuramente dentro do e-mail de vocês. Assim vocês terão um acesso rápido às aulas que serão postadas. Serão postadas 3 aulas e a primeira delas vai ser postada no dia 15 de fevereiro, então mais ou menos daqui a uns 3, 4 dias. Né? Se tudo der certo, se a Celina não vir antes, se não acontecer algum imprevisto. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, as aulas já estão preparadas e serão postadas bem logo. Então, o curso, ele faz parte de uma pesquisa que eu realizei dentro do meu trabalho de conclusão, onde eu abordei a história da renovação desde a década de 60, desde o seu nascimento, até meados da década de 90. Foi um estudo que fez com que eu recebesse um prêmio de distinção, o prêmio Beatriz Frenz, realizado para os graduandos em História, e que fez eu abordar esses 50 anos da história da renovação, mais ou menos. Então, o objetivo deste curso é fazer com que as pessoas percebam a relação que tem o surgimento da renovação, como foi esse surgimento, como aconteceu esse evento, deste movimento que hoje dentro do Brasil é muito forte. Eu sou participante, tem outros jovens membros da Nova Evangelização também que são participantes da renovação. Então o objetivo é mostrar para as pessoas como que surgiu esse movimento, é um dos objetivos, a relação entre a renovação e a Igreja do Brasil. Também contextualizando o contexto político e social que a própria Igreja estava passando dentro da década de 70, das décadas de 60, 70 e 80. Também entender a importância do movimento para a Igreja do Brasil e quais são os seus conflitos em relação com a teologia da libertação. Então, as revistas que serão analisadas serão a revista Concílio, a revista SEDOC, a revista REB, Revista Eclesiástica Brasileira, e a revista Perspectiva Teológica. Serão essas 4 revistas onde nós vamos buscar artigos que abordam a renovação, para a gente ver o que a Igreja dizia da renovação e analisar a partir desses documentos o que a renovação dizia dela mesma. E dentro desses artigos perceber os conflitos que existiam dentro da própria renovação e também os conflitos que existiam da renovação com a teologia da libertação. Serão usados como referências Scott Myvarin, que foi um grande sociólogo americano que analisou a Igreja do Brasil no século XX, uma socióloga também que é a Brenda Carranza, que fez um dos trabalhos pioneiros sobre a renovação, o próprio Marcos Volcan, antigo presidente da renovação, que faz um trabalho teológico e pastoral, uma análise teológica e pastoral do movimento, o próprio Reinaldo Bezerra e também autores próprios da teologia da libertação, como José Oscar Boezo, o Leonardo Boff e tantos outros. O objetivo deste curso, então, é mostrar para as pessoas o que eu já falei anteriormente, mas explicá-las, o que é a renovação carismática, o que aconteceu ao longo desses primeiros 30, 40 anos de renovação. Não vou abordar o período atual, porque a partir de mais ou menos uns 50 anos depois dos acontecimentos, é que se pode fazer uma relação histórica mais aguçada e mais fiel à verdade. Então, querendo me desviar totalmente de uma análise a partir das minhas concepções, e sim uma análise verdadeira, eu vou falar somente desses 40 anos, desses primeiros 40 anos. Mas que também fica a critério aí de, quem sabe, aparecer algum outro vídeo falando
dos anos atuais. Serão 3 aulas. A primeira aula, né, do curso, a gente vai abordar uma cronologia, vai fazer uma cronologia, a primeira coisa, do papado do século XX. Na segunda dela, a gente vai fazer uma análise, uma pequena análise do Concílio Vaticano II. Não vai ser algo muito aguçado, porque esse não é o objetivo. Isso renderia um curso aí de, né, 10 aulas, sei lá quantas aulas aí para analisar o concílio, que traz, né, grandes... traz análises muito conflitantes do próprio concílio, né, por ter muitos documentos que apresentam uma dubiedade dentro dele, então a gente não consegue analisar muito bem. Então o objetivo não é analisar o concílio, mas só explicar o que aquele concílio, o evento do concílio fez dentro da igreja, tanto mundial como a Igreja do Brasil. Eu falo aqui Igreja do Brasil, a Igreja Católica do Brasil, querendo especificar as realidades brasileiras. Não que há uma igreja, né, separada da Santa Sé, que é a igreja brasileira. Mas quando eu falo Igreja Católica do Brasil, eu quero especificar os acontecimentos dentro da realidade do Brasil. Então, abordar o concílio nesses termos, né, de apenas visualizar o que esse concílio trouxe para dentro da realidade do catolicismo do Brasil. Também perceber o que estava acontecendo dentro do catolicismo brasileiro, os desafios que ele estava passando em meados do século XX, né, o surgimento da teologia da libertação, o crescimento das igrejas neopentecostais, o desenvolvimento do espiritismo, né, e de tantas outras seitas que surgiram dentro da igreja do século XX, que causaram uma certa interferência dentro do processo do catolicismo. Que, se a gente for ver, né, um século atrás, o catolicismo no Brasil era uma religião muito forte, né, principalmente apoiada pelo próprio, né, reinado, e que com o início da República isso se perde um pouco. Depois, né, já expliquei um pouco, a gente vai abordar dentro dessa primeira aula o surgimento da teologia da libertação. Não vai ser algo muito aprofundado, porque isso, né, exigiria aulas específicas para falar da teologia da libertação, aulas específicas para falar sobre a igreja no século XX, sobre o papado ou sobre o Concílio Vaticano II. Mas sim uma contextualização de tudo aquilo que estava acontecendo na época e que marcava o contexto social, político e propriamente espiritual para o surgimento da renovação carismática. Na segunda aula, sim, então nós vamos, né, abordar o nascimento, né, o surgimento da renovação carismática, né, que teve, né, o primeiro ponto, assim, né, é a expansão da renovação dentro dos Estados Unidos, que antigamente não se chamava renovação, no início o nome era pentecostalismo católico, né? A gente vai abordar o porquê, né, da mudança do nome também, mas então, como surgiu sua expansão dentro dos Estados Unidos, sua expansão para a América Latina, como foi o final de semana em Duquesne, o que aconteceu nesse final de semana de Duquesne, que vai marcar os seus 50 anos agora no dia 17 de fevereiro. Então o objetivo desse curso é que todas as aulas sejam postadas até no máximo no dia 19, porque o final de semana foi dia 17, 18 e 19, foi esse final de semana que os jovens da Universidade de Duquesne estavam, né, se encontravam por um retiro, onde eles queriam ter uma experiência carismática e de uma forma que eles não esperavam, eles tiveram então um contato com o Espírito Santo, e que aqui é o marco inicial da renovação. Depois a gente vai falar um pouco da estruturação da renovação e da sua acolhida pela parte da hierarquia, um pouco, né, do porquê que mudou o nome, como foi essa estruturação, a sua expansão para a América Latina e a chegada ao Brasil e todo o surgimento da renovação dentro da Igreja do Brasil. Como foi esse contato, como foi essa relação, o que a hierarquia da Igreja naquela época fez perante esse novo movimento. E na última aula, então, a gente vai analisar as revistas, os artigos que falam sobre a renovação, e divididos eles em 2 grandes pontos. O primeiro deles, Renovação Carismática Católica, um movimento protestante ou católico. A gente vai ver dentro das revistas que que algumas delas diziam que a renovação era um movimento protestante, outros diziam que era católico. Então a gente vai tentar visualizar o que estava acontecendo naquele momento. E depois, num segundo
Um segundo ponto, né, a renovação carismática católica entre o tradicionalismo e o progressismo no Brasil. A gente vai perceber que tanto os setores mais tradicionais, né, não gostaram da renovação, como também os movimentos mais progressistas dentro da Igreja do Brasil. Bom, esse é o esqueleto das aulas, né? Eu passei para vocês aqui, né, de uma forma esquematizada. Vocês vão ver, né, até ali um pouco aqui para não me esquecer. Mas esses serão todos os temas que serão abordados. Vão ser diluídos dentro de aulas de mais ou menos 20, 30 ou, né, 40 minutos. Né? Ainda não tem uma ideia central, mas como eu gosto de falar bastante, então provavelmente mais ou menos 30 minutos. Se caso surgir muitas dúvidas dentro, né, de cada uma das temáticas, será realizado mais um texto em respostas às perguntas que podem ser realizadas dentro dos comentários dos vídeos. Se caso não tiver um número muito alto de perguntas que podem ser até mesmo respondidas, né, por nós mesmos ali dentro dos comentários do YouTube, então não será realizado nenhum outro vídeo. Espero que vocês divulguem o curso para, né, todos aqueles que são carismáticos ou não é o objetivo aqui, né, como eu já disse, agradar ninguém, mas né, mostrar a verdade por trás desse movimento que, querendo ou não, é um movimento de muita importância dentro da Igreja do Brasil. Bom, este é o curso, espero que vocês todos gostem, compartilhem, curtam, né, enviem para os seus amigos, para o círculo de pessoas aí de vocês. Abraço e Deus abençoe.